Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas. O Globo. Aí. Polícia Federal prende desembargador suspeito de vazar operação. Responsável pelo caso TH Joias, Macário Júdice estava com o presidente da Alerj quando o deputado ligado ao Comando Vermelho foi avisado de que seria alvo da polícia. Só um pitaquinho. Você vê até onde já foi o Comando Vermelho. Isso é o que a gente sabe. O crime organizado está entranhado na sociedade brasileira, nas instituições brasileiras. E o presidente Lula vem falar em soberania quando temos trechos do território brasileiro, de norte a sul do país, dominados territorialmente pelo crime organizado. E o presidente insiste em falar em soberania. Isso é uma vergonha. Vamos para as outras manchetes. Estadão. Governos vão acionar a agência para romper contrato com a Enel. Não pensa que isso é de um dia para outro. Tem que romper o contrato, que não é fácil. A Enel vai querer uma indenização. Tem uma discussão gigantesca. E depois, antes que a Enel nos abandone, graças a Deus, deve haver uma outra concorrência pública ou coisa parecida para a escolha de uma nova agência, de uma nova distribuidora de energia elétrica. O que eu temo nestes dias bicudos é que a Enel vá embora e venha uma pior. O Brasil não está com sorte. Já imaginou a gente ficar com saudades da Enel? Já imaginou? Então tem que tomar muito cuidado, tem que fiscalizar. São concorrências públicas que envolvem bilhões de dólares e isso precisa ser muito fiscalizado, porque a tentação é grande. Precisa sempre jogar luz sobre essas concorrências de energia elétrica que envolvem interesses bilionários de multinacionais. Agora, não pensa que a Enel, se sair, vai sair rapidamente. Isso vai demorar alguns anos, tomara que sejam poucos. Ainda vamos ter muitos e muitos apagões nas mãos da Enel. Aqui tem uma foto do presidente do Chile visitando o presidente eleito do Chile, pede intervenção contra Maduro. Ele foi visitar o presidente argentino Javier Milei. Então, deixa eu ler aqui. José Antônio Cast esteve ontem em Buenos Aires, onde encontrou com o presidente argentino Javier Milei. Após reunião, ele chamou Nicolás Maduro de narcoditador e disse que fim do regime resolveria um problema do continente. Ele está sendo recebido pelos presidentes, acho que foi o presidente da Colômbia, chamou ele de nazista, porque o pai dele foi soldado do exército nazista. Quantos milhares de alemães daquela geração foram soldados de Hitler? Não dá para você responsabilizar o Cast, nem se o pai dele fosse o pior dos nazistas. Então, foi soldado.
que nem foi oficial. Agora, ele já deu atenção a um outro presidente à direita, que é o Milei, conversaram, vão trocar as agruras, devem ter discutido as agruras. Tem um negócio que eu quero dizer rapidamente, que é o seguinte: a gente abre os jornais, não só os brasileiros, mas os jornais da América Latina, e dá uma espiada, parece que o Cast não ganhou a eleição. Infelizmente a direita vai assumir, a direita, os perigos da direita e tal. Gente, ele foi eleito pela população. Que história é essa? Ele foi eleito pela população. Então, fazer uma análise partindo do princípio que uma desgraça se abateu sobre o Chile é uma loucura de esquerda, que você tem que se vacinar contra. É de direita, terrível. Foi eleito, escolhido, votado em eleições não contestadas, limpíssimas. E daí? Se ele seguir a Constituição chilena, como se um presidente de esquerda fosse eleito e seguisse a Constituição chilena, ou em qualquer país tivesse um prócer de direita ou de esquerda, seguindo a Constituição, mantendo o regime democrático, nada a ver. Agora, por favor, ele não caiu de paraquedas em Santiago do Chile. Ele foi votado e escolhido pela população, aliás, por um número significativo de eleitores. Deixa eu pegar aqui a Folha de São Paulo. Ministro diz que iniciará processo para romper contrato com a Enel. Desculpe. Olha, em ano eleitoral essa manchete fica muito bem para quem se reuniu. Se reuniu aqui, o prefeito de São Paulo, o ministro das Minas e Energia e o governador de São Paulo. O ministro Alexandre Silveira, em entrevista acompanhada pelo prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas. Tudo bem? Guarde essa fotografia. Daqui a 20 anos a gente vai ver o que aconteceu. Aqui o valor. Silveira, Tarcísio Nunes vão acionar a ANEEL para pedir caducidade de contrato com a Enel. Deixa eu ver aqui. Ministro, governador e prefeito se reuniram em São Paulo e anunciaram a decisão. É o primeiro passo para retirar a concessão da empresa. A empresa é incompetente, gente. É incompetente. Claro, tem chuvas, tem fatores que realmente dificultaram o trabalho da empresa. Ela não consegue recuperar a energia elétrica. Ainda ontem à noite tinha gente sem energia. Tem uma história aqui de um restaurante mexicano no bairro de Pinheiros que está 7 dias sem luz. Não é isso só. Casas, prejuízo. Que história é essa? Se fosse de graça, não. A gente paga. Viu, Enel? Enel, volte para a Itália. Bom, outra coisa que surge com destaque nos jornais é uma ação do Trump. Olha aí aonde a gente está caminhando. Essa história do Trump e da Venezuela, eu tenho a impressão que ele... Não sou apenas eu que tenho essa impressão, que ele se enredou numa armadilha. Ele criou uma armadilha para ele mesmo e agora ele não sabe como resolver, como desmanchar esse nó. Mas as coisas, ele talvez seja obrigado, para desmanchar esse nó, a fazer algum ato de guerra. Já tem atos de guerra. Ontem
Anteontem, mais 2 barcos foram atingidos pela aviação americana, né? Já tem 90 mortos nessa história toda. Aqui está, ó o que ele está aprontando. Medida atinge embarcação sob sanções do governo dos Estados Unidos que acusa o regime de Nicolás Maduro de usar o petróleo para financiar o terrorismo. Quer dizer, ele está cercando a Venezuela, está apreendendo aos navios que transportam o único e o grande tesouro da Venezuela. Isso é um sufoco para quem ia receber o petróleo. Dizem que Cuba está dependente desse petróleo da Venezuela e também sufoca a própria Venezuela. Então, as coisas realmente estão se aproximando cada vez mais de um final ruim. Para o Brasil é ruim ter uma guerra na sua fronteira, não é nada interessante. E depois vem esses pretextos, né? Olha, o pretexto narcoterrorismo, segundo a visão americana de narcoterrorismo, existe aí no Brasil e existe na Amazônia. Amanhã o presidente Trump cisma com a Amazônia, que está lá. Tem uma parte da Venezuela que está na Amazônia. Então, e agora tem uma preocupação nova, mas está exagerada, que é os Estados Unidos fazendo um acordo ou tratado, são coisas diferentes, mas eu não sei o que chama, mas é um acerto com o Paraguai, e não é para colocar uma base. O pessoal se alarma, vão colocar uma base no Paraguai. Não vão colocar uma base, é uma aproximação muito grande das duas Forças Armadas, né? Uma presença maior, assim, o comecinho, né, de uma presença americana mais acentuada na América Latina, mas não é base, nem vai ter instalações, blá, 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 blá. Eu ontem vi a distância de Trinidad e Tobago da Venezuela. Vocês sabem qual a distância? 11 quilômetros. E estão lá as tropas americanas, navio, diabo e tudo. Bom, a Ucrânia, por enquanto, parece que a Ucrânia tem uma notícia a ser confirmada, que a Ucrânia bombardeou usina importante da Rússia. Deixa eu ver aqui. Toffoli deu razão a desembargador preso em voto que provocou bate-boca no STF. Olha aqui que eu estou vendo. Aqui da Malu Gaspar. Toffoli deu razão a desembargador preso que provocou bate-boca no STF. Deixa eu ver. Toffoli deu razão. Deixa eu ver o texto da... Olha, eu estou abrindo aqui no celular. Toffoli deu razão, blá, blá, blá. Está aqui uma foto. Preso sob suspeita de vazar informações sigilosas de operações policiais, o desembargador Macaro Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, esteve no centro do bate-boca acalorado de uma sessão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que opôs no mês passado os ministros André Mendonça e Dias Toffoli. Eu pensei que o Toffoli tinha se insurgido contra a prisão. E esse juiz, Macário, tem um histórico de cabo de esquadra. Deixa eu ver aqui mais aqui. Bom, teve a pesquisa, que você viu a pesquisa, que até o Flávio Bolsonaro apareceu melhor do que se imaginava.
Eu vou dar um. Eu não vou ler a pesquisa inteira, né? As pessoas reclamaram porque eu fico lendo pesquisa. Vou dar um panorama do significado da pesquisa. Primeiro significado é muito cedo. A eleição é 4 de outubro do ano que vem. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa. Inclusive coisas que são esquecidas. Antes de eu falar da pesquisa, cadê o roubo do INSS? Os jornais não cobrem mais. Uai, cadê a CPMI? Cadê os presos? Cadê os responsáveis? Cadê? Né? Cadê o irmão do Lula? Não pesa nenhuma acusação, mas ele é vice-presidente de uma das entidades, né? Enfim, cadê? Onde estamos? No Brasil é assim, tem um escândalo, esquenta, se aproxima, né? Tá quente, tá chegando, tá quente, tá... Aí vem outro escândalo e se superpõe ao já. Cadê? Né? Bom, deixa eu ver a pesquisa aqui. Em pesquisa Genial Quest divulgada ontem, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, mostrou bom desempenho na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mantém a liderança nos cenários do primeiro e segundo turno para as eleições de 2026. Então, nessa pesquisa, o Lula está em primeiro lugar no primeiro turno e vence o segundo turno. É a primeira vez que o nome de Flávio é testado pelo Instituto, após o anúncio da pré-candidatura com apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No eventual segundo turno, Lula teria 46% e o senador do PL, né, o Flávio, 36%. Então, 46 a 36. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perderia de Lula por 45 a 35, um desempenho pior que os 41 a 36% da pesquisa feita em novembro. Então, tem muita coisa para acontecer. Daqui a pouco eu chego, tem alguns dados interessantes dessa pesquisa, alguns que eu vou levar até você, mas é muito cedo. Vale, né? Vale. Quer ver um dado aqui, ó? Tá no Estadão. Rejeição a Flávio Bolsonaro é igual a do pai e supera a de Lula, diz pesquisa. Senador Flávio Bolsonaro tem os mesmos 60% de rejeição que o pai. Índice do presidente Lula é de 54%. Também é uma bela rejeição. Agora, se o governo dele é bom ou não, né, é negativo para 49%, positivo para 48%, a mesma coisa, não melhorou nem piorou. Está dentro da margem de erro, né? E o governo, na sua opinião, melhorou ou piorou? Aí a gente vai passando e vai comentando. Fachin não está sozinho. Sobre as personalidades que assinaram aquele manifesto que eu mostrei ontem, pedindo, implorando por uma regulamentação, né? Para que, de alguma maneira, o STF regule, assuma uma posição, tenha uma postura ética, né? Procure fazer. Fachin não está sozinho. Personalidades de diversos setores com impecáveis credenciais democráticas defendem em manifesto a adoção de um código de conduta pelo STF, o que mostra a extensão do mal-estar com a corte. Pô, gente, o que a gente ficou sabendo
Essa semana é uma decepção única com a STF. Primeiro, o Xandão, a mulher dele recebendo, né, uma grana gigantesca do Banco Master, só para supervisionar contratos, supervisionar processos. E o outro foi a viagem que o Toffoli fez num avião particular para ver o Palmeiras perder em Lima, né, junto com o advogado do Banco Master. Não dá para aceitar, não dá para aceitar. PF prende juiz, a gente já disse. 3 brasileiros no caminho do Oscar. O filme O Agente Secreto, o documentário Apocalipse nos Trópicos e o curta Amarela são pré-selecionados pela Academia. Olha, eu estou apostando muito nesse filme O Agente Secreto, que eu não assisti, mas que quem entende diz que é maravilhoso. Está aqui um comentário, um editorial do Estadão sobre a escolha chilena. O resultado eleitoral do Chile não foi um surto autoritário, mas um julgamento severo sobre insegurança, estagnação econômica e frustrações acumuladas desde o estallido social de 2019. Estallido social de 2019. PEC da Segurança, relatório esvazia papel da União, diz secretário do governo Lula. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Ferreira, fez uma série de críticas ao relatório da proposta de emenda constitucional da Segurança Pública em tramitação na Câmara. Pereira disse que o texto atual enfraquece as atribuições do governo federal. Você vê, estão transformando essas discussões de segurança pública numa disputa política no contexto das eleições. Era esperado, tal, no meio, mas existem urgências, existem necessidades da população de resolver de alguma maneira essa questão da segurança pública, né? O país está dominado pelo crime organizado, tem nichos geograficamente nas mãos dessa gente. O governo não faz nada. Eu insisto em dizer, o Lula fica falando soberania. Não tem soberania quando a bandidagem ocupa geograficamente e manda nos territórios. Ocupa como se fosse um Estado criminoso dentro do Estado. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Deixa eu ver aqui a Folha. Brasil supera Estados Unidos e se torna o maior produtor de carne bovina do mundo. Nossa, que felicidade! Dados dos Estados Unidos mostram que o Brasil atingiu 12,3 milhões de toneladas de carne bovina em 2025, ante 11,81 milhões dos americanos, tornando-se o maior produtor mundial, além de já liderar nas exportações. Para 2026, o órgão prevê produção semelhante nos 2 países. Vamos ver se isso redunda em mais empregos, né? Bom, mas vai redundar em mais divisas para o Brasil. É sempre importante manter um fluxo de exportação, manter uma relação civilizada de exportação, etc, etc. Você vê que a União Europeia ontem chegou a um bom termo, né? Teve até uma redução para 5%, que não é boa para o Brasil, era 10%, que é uma espécie de gatilho para segurar as exportações. Exigência francesa, ainda tem muita conversa mole para resolver. Essa assinatura que vai ter aqui no Brasil, deve ser sábado,
É o começo do começo do começo. Ainda tem que passar pelos parlamentos, tem todo um trâmite, mas já é muito bom para uma coisa que está demorando anos e anos. Está aqui, olha, economia UE Mercosul avança no Parlamento Europeu com regra mais severa. Tratado depende de negociação para ser apreciada amanhã no Conselho da União Europeia. Órgão analisará parte comercial do acordo, fatiado de outras questões, para facilitar a aprovação. Aí a folha mostra o caminho. Caminho para um acordo. Salvaguardas. Nesta terça-feira, o Parlamento Europeu aprovou salvaguardas para amenizar a intransigência da França, principal opositora do tratado. A Casa adotou regra mais severa que a proposta formulada pela Comissão Europeia. Bruxelas lançará investigação se a flutuação nos preços das mercadorias sensíveis for maior do que 5% ante os 10% do texto inicial. A gente acabou de dizer isso para você. Triálogo. Nesta quarta-feira, a versão final será negociada por Parlamento, Conselho da UE e Comissão Europeia. Na quinta-feira, dia 18, o tratado será submetido ao Conselho Europeu, que reúne os 27 países. No sábado, dia 20, Mercosul e União Europeia assinam um acordo no Brasil. Quer dizer, não vai começar a funcionar, não vai soltar foguete, tem muito para acontecer ainda, mas rompeu, né? Rompeu um ariete, rompeu uma barreira gigantesca. Tem aqui um jogo de hoje, decisão da Copa do Brasil terá duelo entre dois últimos técnicos da seleção, Vasco e Corinthians, esta noite em São Paulo, e o Flamengo hoje disputa, vai lá para o Campeonato Mundial, né? Que horas é o jogo do Flamengo? É em Doha, no Catar, perto de Doha, né? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Como é o nome do time? Você que sabe árabe. PSG. É contra o PSG, eu pensei que era contra o time. É o PSG, o PSG. O PSG, no fundo, é um time árabe, né? Pertence a um consórcio árabe lá. E o PSG francês é bom. Vamos ver se o Flamengo. Olha, eu vou torcer pro Flamengo. Vou torcer pro Flamengo. Aí em São Paulo, são 2 jogos. O próximo Vasco e Corinthians será no Maracanã domingo, mas aí eu não falo nada. Tem uma coisa estranhíssima: Dom Odilo, cardeal de São Paulo, proibiu que o padre, deixa eu ver aqui como é que está, proibiu o padre de transmitir missa, É uma história estranhíssima. Quer ver? Não pode transmitir, o padre diz que vai obedecer. A arquidiocese ordena e padre Júlio se afasta das redes e para a missa online. Padre informou a decisão no domingo, reafirmou obediência à igreja, que ao ser procurada disse que não vai se manifestar. Então, ninguém sabe exatamente o porquê disso. Ele continua rezando missa e tudo, mas a transmissão pelas redes sociais, televisão, etc., está proibida pela igreja. Falando em esporte, Dembélé confirma favoritismo e vence prêmio de melhor do mundo da FIFA. Queria dar mais detalhes, não vai dar tempo da pesquisa, né? Tem detalhes, quem são os primeiros da direita e tal, mas por enquanto é Lula e é muito cedo. Quem tomou cafezinho conosco? Ruth Souza, Joiara Damasceno, Maria Ordália, Sandra Lisboa, Celso Freitas, Maria Augusta, Simão Aguiar, Nice Chaves, Jânio Raposo, Oneide Rodrigues, Solange Guidini, Pereira de Oliveira, Fabrício Alencar de Manaus, Reinaldo
Policício, de São Paulo, Raul Paiva, de Natal, e Leodete Balbinot, de Xaxim, Santa Catarina. Pessoal, muitíssimo obrigado por sua atenção. Sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.